Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que bastante gente já me pediu, especialmente depois que eu lancei o vídeo lá biográfico do Júlio Zévola. Muita gente me mandou algumas mensagens, mandaram e-mail pedindo para eu falar alguma coisa sobre o René Guénon. E de fato, eu já tinha prometido que iria falar sobre a biografia do René Guénon e vou cumprir a promessa. Então, neste vídeo, eu vou tentar falar um pouco sobre alguns detalhes menos conhecidos da biografia do Guénon. Então, se você procurar aí pela internet, com certeza você vai achar algumas biografias mais resumidas que não tem os detalhes que eu vou apresentar aqui. Então, se você se interessa pelo tema, se você gostaria de saber um pouco mais sobre a biografia deste grande estudioso, este grande iniciado, né, esse grande estudioso sobre o esoterismo e sobre a tradição que foi o René Guénon, então assista o vídeo até o final, que com certeza você aprenderá algumas coisas que você ainda não sabe. Você verá aí alguns detalhes bastante interessantes sobre a biografia do Guénon. E se você está chegando agora, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe o vídeo. Se você gostar, deixe o seu like. Não se esqueça de deixar o like, que é importante para que o canal possa se tornar mais conhecido. E, enfim, nos ajude aqui no nosso trabalho de divulgação, né, das boas práticas do YouTube, né? Essa divulgação de vídeos com mais base, com mais estudos, né? Com informações seguras, enfim, nos ajude a fazer esse canal mais conhecido. E se você gosta do nosso trabalho, se você acredita no nosso trabalho, não se esqueça que nós temos uma página lá no Apoia-se. Então, com qualquer valor, você pode ajudar o nosso canal. Estará aqui na descrição deste vídeo a nossa página, o endereço da nossa página lá no Apoia-se. Se você tem interesse sobre as minhas obras mais recentes relativas à maçonaria e maçonologia, também na descrição deste vídeo você encontrará os links para adquirir os e-books lá na nossa página da Hotmart. Agora, se você tem interesse neste livro aqui, Curso Elementar de Maçonologia Físico, então também na descrição do vídeo você vai encontrar o meu e-mail, né, e você me manda um e-mail com seus dados postais, seu CEP, e me envia. Eu envio para você os dados bancários, você deposita, me avisa, eu envio para você o livro pelo correio. Se você quiser o livro com dedicatória, basta você me avisar e eu faço a dedicatória com muito gosto. Agora, nesse período que nós estamos aqui, eu estou falando do estado de São Paulo, mais precisamente São Paulo capital. Então nós estamos passando por um período de quarentena, né, como todo mundo sabe. E aqui em São Paulo a coisa está pegando feia. Então eu estou esperando um pouquinho baixar, né, relaxar um pouquinho a quarentena, relaxar o número aí de casos, para poder enviar os livros para as pessoas que estão pagando nesse período. Então, se você pagou nesse período aí de quarentena, não se preocupe, porque o seu livro já está envelopado, está dedicado e devidamente interessado, já está só aguardando para ser enviado pelo correio. No momento, eu devo ter aqui mais ou menos uns 12 livros para enviar. Então não se preocupem, que nós realmente estamos passando por um período muito atípico, né? Atípico nos últimos 100 anos. Então os livros estão aguardando aí a diminuição, né, desse caos social que nós estamos enfrentando no momento. Mas, no entanto, se você quer o livro, se você deseja o livro, não deixe de adquiri-lo, né? Mesmo porque nós temos um número limitado de livros e não sei quanto tempo mais teremos estoque. Então não deixe de adquirir o seu, ok? Bom, o que mais?
já falei para se inscrever, já falei do apoia, já falei dos livros. Bom, então vamos ao nosso tema, né? Então vamos falar sobre o René Guénon. Então o René Jean-Marie Guénon, sabia que ele chamava assim? Muita gente não sabe o nome completo dele. Então o René Jean-Marie Guénon, nascido em 1886, era o único filho de um casal católico que vivia em Blois, né? É uma cidade ali do Loire, né, na França. E o pai do René Guénon, ele era avaliador de perdas em uma companhia de seguros local, e a sua mãe era a segunda esposa do pai. A primeira esposa do pai tinha falecido sem ter filhos, né, e o pai tinha se casado uma segunda vez. Quando o René Guénon nasceu, o pai tinha 56 anos e a mãe 37 anos. E a infância do René Guénon foi bastante tranquila. Ele era um bom aluno, especialmente habilidoso em matemática e em ciências exatas. Em 1904, quando o René Guénon contava com 18 anos, os seus pais o enviaram ao Colégio Roland, em Paris, para prosseguir nos estudos matemáticos com o objetivo de ingressar na prestigiosa Escola Politécnica de Paris. Então eles achavam que o René Guénon, por conta da sua habilidade e do seu pendor para as ciências exatas e para a matemática, seguiria alguma carreira aí nessa linha, né? Então por isso eles achavam que o enviando lá para o Colégio Roland, ele teria uma boa preparação e ele ingressaria depois na Escola Politécnica. E em 1906, lembra, ele foi enviado em 1904, né? E em 1906 ele acaba deixando o Colégio Roland, onde ele andava indo mal nos estudos. E aí por que ele andava indo mal se ele era um estudante tão dedicado, tão brilhante, né, na sua época dos estudos lá na sua localidade em Blois? Bom, na verdade os seus interesses tinham mudado, né? Naquele momento, contando com 20 anos, ele estava em busca da verdade oculta do universo. Os seus interesses tinham mudado porque ele via que os números traduziam os fenômenos, eles indicavam uma lógica interna da natureza, mas eles não davam as causas primeiras dessa lógica. E naquele ano, o Guénon abandonaria para sempre os seus estudos formais, né, com 20 anos. E o jovem René Guénon, então, começou ali uma busca, e ele se depara com um grupo, o primeiro grupo que dizia ter as chaves dos mistérios, né, um grupo que dizia que teria as chaves dos mistérios e que, portanto, revelaria esses mistérios àqueles que ingressassem neste grupo. E naquele mesmo ano, então, o Guénon ingressa na Escola Livre de Ciências Herméticas, que na verdade era uma modificação do nome anterior, Grupo de Estudos Esotéricos, né? Esse grupo ele era parte da Ordem Martinista, a Ordem Martinista que foi estabelecida pelo Gerard Encausse, né, conhecido como Papus, em 1890. E o Guénon se associa ao grupo, à Ordem Martinista e a uma loja maçônica chamada Humanidade, né? Essa Humanidade ela estava na França, mas era associada a uma potência espanhola. E todas essas organizações eram grupos que se podem classificar aí genericamente como ocultistas. A Escola Livre de Ciências Herméticas ela era dividida em várias subdivisões ou em seções, né? Então tinha uma seção de estudos iniciáticos, que era a mais próxima do próprio Encausse, né? O grupo de estudos do paranormal, um grupo de ação nos centros da intelectualidade feminina, que era um grupo aí proto-feminista, né, da época, etc. E lá em Paris, a Ordem Martinista tinha 4 lojas, né? Tinha uma loja que chamava Sphinx, que era uma loja dedicada a estudos gerais. Tinha a loja chamada Hermanubis, que era uma loja para tradições orientais. Tinha uma outra loja chamada Veleda, que era para a maçonaria e o simbolismo. E uma loja chamada Esfinge, que era dedicada
as artes, né? Então, cada loja, cada uma das 4 lojas que existiam em Paris na época tinha digamos assim, um interesse ou um objetivo de estudo. E em Cos e o martinismo, eles estavam ligados não apenas ao feminismo, como eu já disse, mas também a maioria das causas que eram tidas como alternativas na época. Então, homeopatia, anarquismo, direitos animais e, é claro, tudo que era tido como uma espiritualidade alternativa, né, que era a maçonaria, o hermetismo, o ocultismo, Vedanta, ciências alternativas, etc. E aí o grupo pregava, por exemplo, que o corpus hermético havia sido de fato transmitido por Hermes, do Antigo Egito, que nele havia um tipo de super sabedoria que teria sido passada através dos séculos, né, e que seria transmitida de maneira oculta, que teria sido transmitida de maneira oculta através dos séculos. E o Encos, ou Papus, né, ele havia sido membro da Sociedade Teosófica e rompera com a Blavatsky. No entanto, apesar da sua ênfase nas tradições ocidentais, então o Encos ele tinha uma ênfase diferente da Blavatsky. Blavatsky ficava mais focalizada naquilo que ela chamava de tradições orientais, né? O Encos, até para criar ali uma certa oposição, um certo contraste, ele enfatizava mais a ênfase nas tradições ocidentais. Mas ele também tinha vivo interesse nas tradições hindus, nas tradições orientais. E isso, obviamente, se transmitiu ao grupo que ele liderava e fez com que o Guénon começasse a estudar seriamente tudo que se referia às tradições hindus. E esses estudos eles começaram a afastar a visão do Guénon da visão da ordem martinista. Então questões como a crença na reencarnação começaram a cair por terra conforme avançavam os estudos do Guénon, o que fez com que ele entrasse em rota de colisão com o Encos. E aí o Guénon também tinha, na época, um sério interesse pela Ordem dos Templários. Isso fez com que, em 1908, ele sentisse o impulso de reviver a antiga Ordem do Templo. De fato, o Guénon ele acreditara ali que fora inspirado pelo Jacques de Molay, né, e usou os contatos que ele havia feito dentro da Ordem Martinista para o ajudar ali a estruturar essa ordem, né, templária, que ele chamava de Ordem do Templo Renovado. E aí, quando o Encos ele ficou sabendo da fundação da Ordem do Templo Renovada pelo Guénon, ele expulsou o Guénon e a todos os que estavam envolvidos no projeto. Então essa foi a gota d'água, né, em uma relação que já estava bastante desgastada. E o grupo acabou se dissolvendo e ali em 1911 já não existia mais a Ordem do Templo Renovada. E um pouquinho antes, em 1909, o Guénon se juntou à chamada Igreja Gnóstica Universal, que foi fundada pelo Jules Benoit Duhamel, né, que era um arquivista de Orleans em 1888, e essa igreja gnóstica universal ela não tinha vínculos com a ordem martinista. Havia uma outra igreja gnóstica que tinha vínculos com a ordem martinista, e essa que o Guénon se filiou não tinha, né? E o Guénon de fato já tinha sido sagrado bispo da igreja gnóstica, né? E aí nessa igreja gnóstica universal foi que ele conheceu um dos seus mestres, né? O conde Albert Puyot de Pouvouville, né, que tinha sido iniciado em uma tríade chinesa no Vietnã, né, e que se definia, o Albert Puyot se definia como um taoísta. E havia ali um órgão, né, de comunicação oficial da Igreja Gnóstica Universal, que era a revista La Gnose, né, La Gnose, em torno do qual se juntaram as personagens importantes na vida do Guénon, como o próprio Pouvouville e Ivan Ageli, né, que era um pintor sueco interessado em sufismo. Aliás, deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante. Eu tenho aqui a edição completa, a edição integral dessa revista, La Gnose, né, uma edição, veja o tamanho dela, né, traz as edições desde 1909 até 1912. Aqui tem vários artigos do
Pourvouville, do Guénon, do Ivan Águeli. É muito interessante esse arquivo aqui. Bom, então, como eu disse, né, em torno dessa revista ali, La Gnose, se juntaram ali vários personagens interessantes, né, e esse personagem, o Ivan Águeli, que eu falei que era um sufi e era um pintor sueco, né, ele teve ali uma importância muito grande na vida do Guénon, né. Em 1911, o Guénon ele foi iniciado pelo Pourvouville, né, na sua tríade chinesa taoísta, né? E depois, nesse mesmo ano, né, em 1911, o Guénon e um colega dele chamado Léon Champrenot, né, o Léon Champrenot, também, junto com o Guénon, eles foram iniciados pelo Ivan Águeli, numa ordem sufi, né, chamada Chadiliya Arabia. Né, Chadiliya Arabia. Em 1912, depois que o Guénon se afastou desses grupos, que eram chamados, que depois, é claro, com o estudo e com a maturidade, ele percebeu que eram grupos pseudo-esotéricos, né, e até contra-iniciáticos. Então, em 1912, o Guénon ele foi iniciado novamente na maçonaria, e dessa vez numa loja, né, regular, reconhecida, que era a loja Teba. Nessa loja Teba, ele foi apresentado nessa loja pelo Oswald Wirth, né, um famoso escritor maçônico. E aí, nesse mesmo ano, né, que ele foi iniciado na loja Teba, ele se casou pela primeira vez. Né? Então a esposa dele, a Berthe Lurie, né, a Berthe Lurie, ela era uma professora, né, assistente, que era 3 anos mais velha que o Guénon. Nessa época o Guénon trabalhava num colégio onde ele dava aula, ali, um colégio para moças onde ele dava aula, e ele conheceu a sua primeira esposa, né, a Berthe Lurie, que era uma professora assistente. E aí, na verdade, ele foi apresentado para a Berthe por uma tia sua, né? Ele foi apresentado por uma tia sua quando ele fez uma visita a Blois, né, no ano anterior ao casamento. E aí veio a Primeira Guerra Mundial, dispersou o grupo ali que estava em volta do Pourvouville, né? E aí havia ali o Fabre d'Essart, que era o patriarca da Igreja Gnóstica Universal, da qual o Guénon fazia parte, e o Fabre d'Essart morreu em 1917. Né? O nome do Guénon foi cogitado para assumir o patriarcado da Igreja Gnóstica, mas ele recusou, e aí um outro assumiu o posto. E, infelizmente, no final da década de 1920, a vida do Guénon em Paris acabou sofrendo ali muitos reveses, né? Então, em 1927, ele ficou viúvo, né? A Berthe, a sua primeira esposa, morreu na mesa de cirurgia durante a retirada do apêndice, com apenas 44 anos. Né? E Guénon perdeu seu emprego de professor na escola de moças em que ele dava aula. A tia mais próxima do Guénon faleceu, né? A sobrinha de quem ele cuidava com todo o carinho foi afastada dele. Essa sobrinha era praticamente uma filha para ele, né? E aí essa série de desastres pessoais foi o início de alguns distúrbios psiquiátricos que atormentariam o Guénon pelo resto da vida. Bom, em 1929, o Guénon conheceu uma senhora chamada Dina Chilito, né, que era uma viúva norte-americana, rica, com fortes interesses no esoterismo e que havia se convertido ao Islã por conta de ter se casado com um marido muçulmano. E aí a identificação entre a senhora Dina Chilito e o Guénon foi imediata. E aí eles conversavam muito e trocavam muitas ideias e acabaram planejando publicar uma série de livros que seriam escritos pelo Guénon e financiados pela Madame Chilito. Né? E aí eles viajaram, eles passaram 2 meses na Alsácia, por razões desconhecidas. Os biógrafos não sabem por que eles foram passar esse período na Alsácia,
né, e ali eles planejaram uma viagem para o Egito, né, com o fim de coletar textos raros e tradicionais justamente para a série de livros que eles tensionavam publicar. E aí a escolha do Egito se deveu muito provavelmente ao fato de que o marido da senhora Shillito era egípcio, né, e ela ainda tinha bons contatos ali nos meios culturais do Egito. E aí eles partiram para o Egito em 1930 e ficaram de fato 3 meses. Só que depois de passados os 3 meses, a senhora Shillito voltou para a França e o Guénon decidiu ficar no Egito, né? A princípio, a vida do Guénon no Egito foi bastante difícil, né? Ele não tinha dinheiro, então sem dinheiro, contando apenas com o recebimento de uns parcos direitos autorais dos seus textos publicados, né? Ele tinha textos publicados numa revista chamada O Véu de Ísis, Estudos Tradicionais, então ele recebia os direitos autorais desses textos, mas eram insuficientes para manter a vida do Guénon lá no Egito. E aí, por conta disso, ele começou a ser apoiado por alguns admiradores do seu trabalho que faziam doações mensais para ele. Veja só, naquela época não tinha Apoia-se, né? Não tinha YouTube. Então as pessoas faziam doações mensais para ele, que elas acreditavam no trabalho dele e viam que era necessário que ele tivesse um apoio financeiro para que ele pudesse continuar desenvolvendo o seu trabalho. Então é a mesma coisa que hoje o Apoia-se, né? Para você que acredita aqui no nosso canal. Então as pessoas apoiam de alguma forma, acreditam num trabalho e apoiam de alguma forma. Então o Guénon ele passou ali a viver, né, tanto dos parcos recursos que ele recebia por conta dos direitos autorais, como também com essa ajuda, né, que essas pessoas que acreditavam no trabalho dele faziam, né, através de doações e tudo mais, né? Bom, em 1934, né, o Guénon já estava profundamente envolvido com as fraternidades sufis do Cairo, com o ambiente islâmico do Cairo. Ele morava num lugar ali muito próximo da Universidade de Al-Azhar, né, no Cairo. Então, por conta desse envolvimento, ele se casou em segundas núpcias com a Fátima Muhammad Ibrahim, né, que era uma devota muçulmana, com a qual ele teve 2 filhas e 2 filhos, sendo que o filho mais novo dele nasceu já depois do seu falecimento, infelizmente, né? E em 1939, um admirador chamado John Levy, né, ou John Levy, ele viajou para o Cairo e comprou a casa que o Guénon alugava e deu para o Guénon de presente para que ele não precisasse mais pagar aluguel. Olha só que admirador mais, digamos assim, generoso, né? E aí, no Egito, Guénon viveu ali como um devoto muçulmano, né, seguindo escrupulosamente o que determina a Sharia e também as recomendações da Sunna, né? E aí, lá, os últimos... Lembra que eu falei que o Guénon ele tinha sido iniciado na França ainda, né, pelo Águile, na ordem Arabia Chadiliya, né? E aí, essa ordem Arabia Chadiliya, ela tinha os últimos traços dessa ordem foram extintos com a morte do seu sheikh, né, o Abd al-Rahman Ilaish, né, Abd al-Rahman Ilaish, que morreu nos anos 1920. E lá no Egito, por conta do desaparecimento da ordem Arabia Chadiliya, então o Guénon se juntou a uma outra ordem, que também era Chadiliya, mas era um outro ramo, era a ordem Hamdiya Chadiliya, né, que ainda era liderada pelo seu próprio fundador, o Sheikh Salama al-Radi, né, Salama al-Radi. E em 1937, o Guénon ele foi vitimado por uma crise de saúde que o prostrou na cama por alguns meses. E aí alguns biógrafos vão atribuir essa crise a causas psiquiátricas, né, uma vez que a sua paranoia persecutória piorou muito nesse período em que ele esteve em crise. Então lembra que eu falei, né, que ele passou por uma série de dificuldades na França, né, uma série de desgraças pessoais, né,
E aí esses desastres pessoais eles acabaram abalando muito o psiquismo, a saúde psíquica do Guénon. E aí, em 1937, vamos dizer assim, foi o ápice, né, desse sofrimento que alguns biógrafos, como eu disse, vão atribuir a crises psiquiátricas, né, uma vez que nesse período, além dele ter efeitos físicos, ele também tinha uma paranoia persecutória muito exacerbada, né? E aí depois de alguns meses que ele ficou nessa situação, felizmente ele melhorou, né, e saiu desse estado de prostração, mas depois dessa época, até 1951, né, 1951 foi o ano da sua morte, o Guénon viveria ali como um eremita urbano, né, então completamente dedicado aos estudos e às práticas espirituais, né, então ele vivia ali como um eremita urbano e saía muito raramente de casa, né, só saía quando era estritamente necessário mesmo, né, raras vezes era visto pelas ruas ali do bairro em que ele morava, o bairro de Duqui, né, no Cairo. Então raras vezes ele era visto fora de casa, né, só quando era extremamente necessário, e graças a isso ele recebeu o apelido de O Eremita de Duqui, né? Aliás, Eremita de Duqui é o título de um interessantíssimo livro sobre a sua biografia. Esse livro aqui, ó, O Eremita de Duqui, né, do Xavier Accart. Então esse livro aqui é para quem quer conhecer detalhes sobre a biografia do Guénon, é muito interessante. Então, ele, como eu disse, então, né, ele vivia ali submerso nos seus estudos, nas suas práticas, e em 1948, alguns anos antes da sua morte, ele pediu a cidadania egípcia para poder transmiti-la aos filhos, né? Então, viveu ali na sua casa, no bairro de Duqui, cercado da sua biblioteca. Então a biblioteca do Guénon tinha 3.000 livros, né? E ali havia também uma sala de orações, né? Uma pequena mussala, onde ele praticava sozinho, né? O zikr, né? E as orações obrigatórias. E o Guénon tinha viva aversão a falar sobre a sua vida pessoal, né? Ele nunca aceitou nenhum discípulo direto, né? Ele achava uma responsabilidade terrível, pesada demais, cansativa demais, né? Preferia não ter discípulos, não iniciar ninguém, né? Recebia pouquíssimas visitas, né? Apesar de responder a todas as cartas que lhe eram endereçadas. Então ele respondia com muita atenção às cartas, respondia as perguntas que eram endereçadas a ele, mas ele não gostava, não recebia visitas, né? Raríssimas vezes recebia visitas, geralmente a pedido de pessoas que eram amigas dele há muitos anos, né, e que pediam para que ele recebesse uma ou outra pessoa, né, mas assim, não era uma pessoa, não era alguém que a casa estava sempre aberta para receber as pessoas, mesmo porque, como eu já disse, ele não tinha nenhuma intenção de ter discípulos, né. Bom, há muito mais coisas a se falar, né, mas o objetivo desse vídeo, como eu disse no começo, é revelar assim, alguns detalhes pouco conhecidos da biografia do Guénon. Então, se você quer saber mais, então eu recomendo que você leia, né, a obra já clássica do Paul Chacornac, né, chamado A Vida Simples de René Guénon, e também esse livro aqui, né, do Xavier Accart, O Eremita de Duqui, né. Também esse livro traz assim, detalhes interessantíssimos, testemunhos interessantíssimos sobre a vida do Guénon. E obviamente, se você quer conhecer a obra do Guénon, você deve ler os livros dele, as cartas que ele escreveu, os artigos na revista, tanto na Lagnose quanto o Véu de Ísis, né, estudos tradicionais e tudo mais. Tem a revista Regnabit também, que é são artigos muito interessantes. Ok? Então, tentei resumir ao máximo, né? São muitos anos para se resumir. Espero que o vídeo tenha atingido o objetivo de esclarecer algumas coisas interessantes sobre a biografia do Guénon.
E se você gostou, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos, de curtir o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, né? Nos ajude no Apoia-se e tudo aquilo que você já sabe. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau!